Ana, querida, muito obrigada. Boa noite a você, minha amiga. Boa noite a todos do canal do Lar de Carla. Tenha certeza que para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, em homenagem à sua irmã querida e em homenagem a você também, a quem eu admiro, a quem eu gosto muito, uma amiga do meu coração. E gosto muito também de vir aqui, eu já havia comentado com você que a Ana tem sempre o cuidado de trazer, de nos convidar para assuntos muito delicados, mas ao mesmo tempo extremamente relevantes, onde as pessoas têm muitas dúvidas, de modo que nós possamos, de alguma forma, tentar contribuir para esclarecer, para amenizar as dúvidas e, com isso, levar o conhecimento da doutrina, sempre de forma muito tranquila, muito serena, a mais pessoas. Então, hoje nós vamos conversar sobre o Apocalipse de João Evangelista. Na conversa, nas reflexões de hoje, nós vamos abordar 3 pontos, de modo que a nossa conversa possa ficar bem didática e simples. Primeiramente, nós vamos trazer para você o significado de Apocalipse. Num segundo momento, nós vamos contextualizar o momento histórico em que João Evangelista trouxe o Apocalipse. Nós vamos perceber quanto isso é importante para que nós possamos compreender com tranquilidade, com muita calma, o que significa o Apocalipse. E no terceiro ponto, nós vamos exatamente trazer para vocês a maneira como nós podemos interpretar o Apocalipse de João. Ali há muitos símbolos e nós vamos trazer à luz da doutrina espírita o significado, as explicações para alguns dos símbolos comentados e trazidos no Apocalipse de João. Então, esses 3 pontos nós vamos ter a oportunidade de abordar. Então, iniciando pelo primeiro, o que significa o Apocalipse? Talvez você que esteja aqui conosco esteja a pensar, significa o fim do mundo. Na verdade, não. O Apocalipse, o termo Apocalipse, ele significa, na verdade, uma revelação divina, que é conhecida por Deus unicamente pelos espíritos superiores e que é então trazida à humanidade por permissão divina. Então, é algo que normalmente refere-se a uma revelação, portanto, algo que se refere ao futuro, desconhecido da humanidade, e que Deus permite que seus trabalhadores possam, de alguma forma, trazer esse conhecimento à humanidade. Só que o Apocalipse, que tem esse significado de revelação divina, ele difere das chamadas profecias, que nós conhecemos muito no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E qual é a diferença? Considerando que ambos são revelações divinas e que normalmente se referem ao futuro. É porque, no caso do Apocalipse, essas informações relativas ao futuro, elas vêm normalmente através de visões. E essas visões, quase tudo dessas visões tem um valor simbólico. Os números que são vistos, as coisas que são vistas, as partes de um corpo, as personagens que são examinadas, tudo tem um valor simbólico, não tem aquele valor, não tem aquilo que efetivamente é visto, não significa ipsilíteres aquilo que é visualizado nessas visões. Então, essas visualizações, elas são e elas precisam, para que elas possam ser bem entendidas, é necessário conhecer a sua técnica para que se possa interpretar essas visões, essas imagens e traduzi-las em ideias. Então vejam que é diferente das profecias, que elas normalmente são trazidas no seu sentido real. Já as do Apocalipse não. Elas vêm de forma simbólica. E há quem, por exemplo, acredite ou só conheça o Apocalipse de João o Evangelista. Mas, na verdade, era uma metodologia de escrita muito comum naquela época. Segundo os estudiosos,
era uma metodologia de escrita muito comum nos 200 séculos anteriores a Jesus e nos 200 séculos, nos 2 séculos anteriores a Jesus e nos 2 séculos posteriores a Jesus, ou seja, 200 anos antes e 200 anos depois. Era uma técnica muito utilizada. Os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, como Ezequiel e Zacarias, eles eram profetas, mas eles também apresentaram visões nesse caráter apocalíptico, visões que precisavam ser interpretadas para que se pudesse apreender o seu sentido. E no Antigo Testamento, nós também identificamos o Apocalipse no livro de Daniel. É, na verdade, o Apocalipse trazido no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, é o mais conhecido do Antigo Testamento. Já o do Novo Testamento é o de João Evangelista. E quando nós vamos estudar o motivo pelo qual o livro de Daniel foi escrito dessa forma, nós vamos entender por que o de João Batista também o foi. Então, por quê? O que motivou na época do Antigo Testamento, lá o autor do livro Daniel, a escrever dessa forma? Exatamente porque na época os macabeus, eles estavam sofrendo um processo de dominação estrangeira. E aí buscava-se, através dessas mensagens, incentivá-los à resistência, para que eles pudessem resistir a essa dominação. Só que eles não podiam trazer aquelas mensagens numa linguagem clara, numa linguagem nítida, exatamente porque eles precisavam driblar a marcação do poder opressor. Então, eles tinham que trazer a mensagem de forma camuflada, de modo que os macabeus pudessem interpretar, compreender a mensagem de resistência ao poder, à dominação estrangeira, mas que os opressores não identificassem. Então, assim surgiu a linguagem apocalíptica, trazendo mensagens cifradas exatamente nas visões. E no Novo Testamento, então, nós identificamos o texto, o único texto realmente com essa característica do Apocalipse é o de João. É chamado Apocalipse e nós temos ainda uma passagem, uma das passagens de Jesus que no sermão profético, que é considerado o pequeno Apocalipse. Mas o sermão profético de Jesus não foi através de imagens, visualizações que precisavam ser cifradas, interpretadas, como as de João Evangelista. Por isso que, nesse caráter de visões com caráter simbólico, só mesmo o de João Evangelista. Uma das coisas que normalmente nós observamos e que faz com que muita interpretação do Apocalipse de João seja equivocada é exatamente a linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica, ela desestimula a sua leitura, porque ela torna difícil a compreensão. Não é fácil, numa leitura, sem uma orientação, sem realmente determinados pontos e aspectos que precisam ser entendidos, e nós vamos conversar aqui, não é fácil entender o que todos aqueles símbolos querem significar. Então, as pessoas, os estudiosos que se debruçaram sobre o Apocalipse, tentaram, claro, interpretar segundo as suas percepções, mas muitas dessas interpretações foram equivocadas. E foram elas exatamente que originaram a ideia que muitas religiões, com exceção da doutrina espírita, atestam de que o Apocalipse representaria o fim do mundo, o fim do planeta, do nosso orbe. É possível tornar a linguagem do Apocalipse compreensível? Claro que é, mas nós precisamos entender o que significa o Apocalipse, nós precisamos entender o contexto histórico em que ele foi trazido,
Nós temos que entender o que motivou, então, a razão do advento dessa mensagem para a humanidade. Nós precisamos estar cientes disso tudo, senão nós podemos realmente cair numa interpretação equivocada. Então, a interpretação equivocada, nós vamos trazer a interpretação da doutrina espírita, mas antes é importante trazer a interpretação da grande maioria das crenças cristãs, porque só o espiritismo é que defende algo diferente. Então, as doutrinas cristãs, elas defendem, na verdade, que o Apocalipse representaria o fim do mundo e que haveria então a destruição em massa da humanidade. Esses espíritos, eles iriam ressuscitar, porque as religiões cristãs defendem exatamente a ressurreição, iriam então passar pela ressurreição, e aí viria então um julgamento divino, que seria feito exatamente por intermédio de Jesus, que é o que os dogmas religiosos chamam de juízo final. Então, isso foi um dogma, na verdade, esse entendimento foi um dogma criado a partir de interpretações do Novo Testamento. Então, entenderam que o Apocalipse e o juízo final estão unidos. O Apocalipse representa o fim do mundo, o juízo seria esse julgamento realizado por Deus, por intermédio de Jesus, após a ressurreição dos espíritos, a ressurreição de todos. Isso é o entendimento normal que existe, que é defendido a partir de outras religiões cristãs. E a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela traz uma interpretação completamente distinta. Então, eu vou trazer a interpretação da doutrina espírita e depois, então, nós vamos entrar no contexto histórico e depois vamos examinar realmente, pela luz da doutrina espírita, a simbologia utilizada no Apocalipse. Então, a doutrina espírita, na verdade, explica que o Apocalipse não significa o fim do mundo materialmente, no seu aspecto material, com a destruição física do nosso orbe, mas significa, na verdade, o fim de uma era baseada nas coisas materiais, o fim de um mundo de maldades, de orgulho, de egoísmo, de falta de amor, de falta de fraternidade e humanidade. A doutrina espírita, então, vem nos mostrar que tudo aquilo que nós podemos aprender do Apocalipse de João nos fala e nos retrata o mundo, o período de transição planetária, que o orbe passaria, que nesse período de transição planetária haveria muitas convulsões no nosso orbe de todos os aspectos, nós vamos depois examinar alguns deles a partir da simbologia do Apocalipse, e que nós iríamos passar, sim, por um julgamento, mas não é um julgamento final após uma ressurreição, nem um julgamento definitivo, mas um julgamento global da humanidade, onde os espíritos seriam avaliados, se apresentariam ou não a condição evolutiva necessária para permanecerem no orbe, porque ele estaria saindo dessa era de maldade, de materialidade, para uma era mais feliz, para uma era melhor, onde a humanidade já busca realmente a prática do bem e já conhece Deus, já reconhece Deus como divino Pai e Criador. Então, a doutrina espírita nos fala, portanto, nos traz um sentido espiritual, nos mostra que aquela simbologia ela é uma alegoria e que nós, portanto, não podemos entender no seu sentido literal. Nós precisamos entender além da letra, interpretar além da letra, para que nós realmente não fiquemos preocupados ou temerosos com o fim material do nosso orbe. Então, essa é a interpretação que a doutrina espírita nos traz. E nós vamos perceber isso quando nós formos exatamente providenciar ou fazer essa análise mais cuidadosa dos termos e dos símbolos utilizados no Apocalipse. Mas vamos trazer, então, um pouquinho do contexto histórico, porque também vai ser de extrema relevância para a compreensão desse
dessa mensagem do Apocalipse. Aquele período em que o Apocalipse foi trazido por João Evangelista era um período de muitas perturbações, era um período de muitas violências e perseguições contra os cristãos. Nós podemos observar que, nesse fim do primeiro século de cristianismo, as perseguições aos cristãos, elas eram demasiadas. Então, os cristãos, eles encontravam-se entristecidos, desanimados, desesperançosos, lembrando que as perseguições, elas eram feitas exatamente pelo Império Romano, por Roma, e lembremos, o próprio João Evangelista, nessa época, ele encontrava-se prisioneiro na ilha de Patmos. Então, ele não estava livre, ele também estava ali sofrendo um processo de perseguição por parte do Império Romano. E aí, o que aconteceu? Os cristãos, eles encontravam-se então com as suas esperanças abatidas. Eles se perguntavam e se questionavam: meu Deus, por que nós estamos a passar por tudo isso? Quando Jesus, quando aqui esteve, disse que ele seria aquele que venceria o mundo. Então, os cristãos daquela época, eles precisavam de algo que pudesse reerguer seus ânimos. E o objetivo essencial do Apocalipse é exatamente esse, foi exatamente isso. Ele foi destinado para reerguer o ânimo, os corações do povo cristão. Ele é um escrito, é um livro circunstancial, destinado àquele momento que nós identificávamos uma perseguição tão violenta. Era uma forma de Jesus mostrar que ele se encontrava ainda solidário com os companheiros, seus companheiros submetidos a tantos martírios e perseguições. E aí, quando nós estamos estudando o Apocalipse, nós percebemos que, na verdade, o Apocalipse é uma escritura, é um livro essencialmente consolador, porque ele nos traz um final feliz. As pessoas, os estudiosos, se prendem nas previsões, nas guerras, nas dores, no chamado fim do mundo, quando deveriam prestar atenção na parte final do Apocalipse, onde Jesus nos mostra ali um final extremamente feliz, benéfico, que realmente traria felicidade à humanidade. E era isso que ele queria dizer para os cristãos da época, dizendo que viria ainda muitas dificuldades, mas que quem venceria seria o reinado divino. Cristo venceria o mundo. Então, nós percebemos, e a doutrina espírita nos mostra, que nenhum outro livro bíblico foi tão mal interpretado como o Apocalipse. A doutrina espírita nos mostra também no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, a razão do advento do Apocalipse. E lá no livro conta o seguinte, que exatamente antes de terminar o primeiro século do cristianismo, então João, o evangelista, ainda estava vivo, houve uma avaliação do plano espiritual sobre a Terra, sobre os caminhos da humanidade, sobre os passos de Roma, do Império Romano, sobre então a história do cristianismo durante aquelas décadas após o desencarne de Jesus. E aí diz, no livro A Caminho da Luz, que Jesus e a espiritualidade superior observaram então os destinos funestos que eles estavam a observar, que Roma, o Império Romano, na verdade, naquele momento, mostrava-se como um foco infeccioso, que precisava ser, portanto, removido, neutralizado. E aí eles começaram, então, a estabelecer, isso no plano espiritual, eles começaram, então, a estabelecer novas linhas de progresso para a civilização humana, porque eles perceberam que ali, da forma como estava,
não era mais possível. Então, depois de toda essa análise feita pelo plano espiritual, Jesus chama para o espaço João Evangelista, que encontrava-se na ilha de Patmos, porque essas visões eram um estado de êxtase que ele identificava. Então, o chama exatamente para que ele pudesse transmitir à humanidade e à humanidade, mas também ao povo cristão, aos cristãos, acerca das advertências que ele trazia em relação ao futuro. Uma advertência à humanidade que ainda buscava o poder, ou seja, uma advertência não só ao Império Romano, mas a todas as nações, todos os povos da terra, e então traz a sua mensagem consoladora, dizendo, no fim, haveria muitas guerras, haveria muitas lutas por conta, claro, da condição de imperfeição humana, mas que o fim seria feliz, porque Cristo, o Cordeiro, venceria a guerra entre o bem e o mal. E nós percebemos então que todos os fatos posteriores à existência de João constam ali do seu Apocalipse. E uma das coisas que Emmanuel nos fala é que João Evangelista, embora já elevado, encontrava-se idoso, já tinha então ali na sua caminhada muito evoluído e crescido, mas ainda era uma pessoa humana e que ele diz, Emmanuel diz, que diante daquelas visões sublimes que ele via, ele mesmo, por conta da sua condição humana, teve dificuldades em tudo captar, em perceber, em copiar fielmente a expressão divina de todas aquelas suas visões, no sentido de dizer que algumas coisas ali estavam não estavam tão conforme aquilo que havia sido visto, mas que ele não havia conseguido traduzir com tamanha perfeição, porque realmente era algo ainda desafiador, mesmo para ele. Mas nós percebemos que ali tudo aquilo que viria a acontecer no futuro, as guerras, as nações futuras que iriam despontar, os tormentos por vindouros que viriam, o comercialismo, o materialismo, tudo isso estava previsto e está previsto no Apocalipse. As lutas ideológicas, as pestes, tudo isso foi previsto. E vejam que interessante, uma das partes mais relevantes do Apocalipse de João Batista, de João Evangelista, perdão, é exatamente quando Cristo nos fala da queda da Igreja de Roma, que ele nós vamos ver que é simbolizada, a Igreja Romana, ela é simbolizada como a besta e também como a prostituta, exatamente em função dela ter se prostituído, dela ter se modificado em função dos seus interesses personalistas. Então, ali, Jesus está, e é por isso que nós vamos agora apresentar, para começarmos a interpretar, passar para o terceiro ponto das nossas reflexões, começar a interpretar o Apocalipse. Então, quando nós estamos estudando, nós percebemos que Jesus, ele traz três assuntos, três conteúdos básicos no Apocalipse. Primeiro, ele traz um protesto contra as injustiças sociais que estavam sendo empreendidas contra os cristãos. Segundo, ele fala do sofrimento que aguardaria a todos os perseguidores. Então, os sofrimentos que ele fala é exatamente também em relação àqueles que perseguiam os cristãos. Então, é um sofrimento futuro, por isso profético, que aguardaria os perseguidores. E o terceiro ponto, que é normalmente esquecido por quem interpreta, é a vitória do bem, manifestada exatamente no amor do Cristo pela humanidade, a vitória do Cristo diante de toda e qualquer dificuldade. Então, quando nós estamos examinando, analisando o Apocalipse, agora já partindo um pouco mais para as visões, nós percebemos que é uma série de visões, mas que eles trazem uma cena dramática final. Que essa cena, porque vão sendo
há várias visões que vão sendo trazidas e escritas num livro, no livro exatamente por Moisés, mas elas têm um ápice, que é exatamente uma dramática cena final, que é exatamente da luta entre o bem e o mal, e onde consta ali a vitória do Cristo. É um livro cristão, é um livro destinado, então, à humanidade cristã, mostrando ali, em função dessa cena dramática final, que o Cristo irá sim assumir definitivamente o comando do orbe, nunca perdeu o comando, e que o mal seria vencido. E um terceiro ponto que nós precisamos destacar é que o Apocalipse, conquanto ele falasse, ele trouxesse previsões, fatos futuros que foram interpretados como o fim do mundo, ele não era algo que Jesus estaria dizendo, olha, vai acontecer só daqui a muito tempo. Não. Na verdade, quando o Apocalipse foi trazido, eram informações, fatos que já estariam acontecendo e que iriam continuar a acontecer no decorrer dos séculos. Então, Jesus, quando ele traz as suas informações, as suas visões para João, João coloca no Apocalipse que o tempo estava próximo, exatamente no sentido de dizer, não é algo longínquo, não, é algo próximo. Então, quando nós estamos também interpretando e estudando o Apocalipse, nós percebemos que ele é dividido em 4 partes. Tem um prólogo, tem 2 partes centrais, primeira e segunda parte, e tem um epílogo. O que é que João Evangelista traz, então, no prólogo? O prólogo traz, essencialmente, 4 informações. A primeira informação que ele traz é exatamente, ele abre o livro do Apocalipse dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que deviam ou que deveriam acontecer. Então, ele já diz ali exatamente a fonte das suas revelações, Jesus Cristo. Ele diz ainda no prólogo a quem o Apocalipse se destina. E ele diz aos servos de Jesus Cristo, mostrando então que era essa mensagem de consolo a todos os cristãos. Terceira informação, ele diz como se deu aquela revelação divina. E aí ele diz que se manifestou por sinais trazidos por intermédio do seu anjo. Então, ele fala de que maneira aquelas visões chegaram até ele. E a quarta informação que ele traz no prólogo é exatamente dizendo, dando uma dimensão temporal, uma ideia de tempo. Quando ele diz, o tempo está próximo, no sentido de dizer que já era algo que em breve estaria a acontecer, de modo que a humanidade já pudesse ficar atenta aos acontecimentos que dar-se-iam a partir daquelas previsões. Como a dizer, então, que o final feliz também estaria próximo. Então, vejam que não é só as dificuldades, só as perseguições, só as dores e o sofrimento, mas a felicidade também. Então, são essas as 4 informações que o João Evangelista traz, consegue captar e traz no seu prólogo. Só lembrando uma informação que eu esqueci de dizer sobre o contexto histórico. João Evangelista, em função da sua idade, ele já estava bem idoso quando ele teve essas visões, não foi ele que escreveu pessoalmente. Ele teve escribas que estavam ali enquanto ele estava tendo as visões no estado de êxtase, que ele ia verbalizando as suas visões, os escribas iam escrevendo, transcrevendo aquilo que ele via. Então, não foi ele mesmo que transcreveu. Pois muito bem. A primeira parte do Apocalipse, já vimos o prólogo. A primeira parte se dá, nós identificamos ali, que são os capítulos, os 3 primeiros capítulos, ele destaca nessa primeira parte. E essa primeira parte, ela é escrita em forma de diálogo. E nós podemos subdividi-lo em 3 partes. Na primeira parte, nós colocamos uma saudação, nós não. O Apocalipse coloca uma saudação às comunidades cristãs. Não era destinada ao povo cristão, às comunidades? Então, nessa primeira parte, há uma saudação a eles.
Na segunda parte, da primeira parte do Apocalipse, na segunda subdivisão, podemos colocar assim, ele fala da confiança na ressurreição do Cristo. Só que essa ressurreição não é aquela que já havia acontecido, mas no sentido de que Cristo estaria sempre conosco e que venceria todo o mal do mundo, mesmo que não se encontrasse materialmente presente na terra, na condição de uma pessoa, de um espírito encarnado. Então, ele vem ali reforçar a confiança em Cristo, no sentido de fortalecer o espírito e o ânimo daqueles que ali estavam ainda sendo perseguidos, mortos, como todos nós sabemos. E a terceira subdivisão da primeira parte do Apocalipse é exatamente cartas às 7 igrejas da Ásia. Na verdade, eram cartas dirigidas às 7 igrejas, porque já haviam sido criadas várias igrejas cristãs no decorrer daquele tempo. E essas cartas, cada uma dessas igrejas representava uma igreja de uma cidade específica. Então, ele escreve cartas a essas, Jesus, porque ele que está escrevendo, na verdade, trazendo o Apocalipse. Então, ele traz cartas a essas 7 igrejas da Ásia. E ali ele vem trazendo, nós vamos ver isso depois, quais são essas igrejas, mas ele vem trazendo várias mensagens de estímulo e também de alertas, de orientações, para que eles pudessem caminhar. Mas traz essencialmente uma mensagem de apoio a todos aqueles que sofrem perseguições. Então, nós podemos dividir nessas 3 subdivisões a primeira parte do Apocalipse, que são exatamente os 3 primeiros capítulos. A segunda parte do Apocalipse, que é a essência da obra, vai ali dos capítulos 4 ao capítulo 21. Ou seja, é de fato a essência da obra. E é exatamente na segunda parte do Apocalipse onde nós vemos ali claramente aquele caráter profético, escatológico, tudo que é escatológico tem a ver ou relacionado com o fim do mundo. Então é nessa parte que as previsões são trazidas. E essa segunda parte, ela abrange 2 visões paralelas de João Evangelista. A primeira visão dele, que é trazida nessa segunda parte da obra, fala sobre os destinos do mundo. E a segunda visão fala exatamente sobre os futuros, sobre o futuro da igreja. Lembram que nós falamos que ele vinha exatamente falar da questão da mudança e da corrupção dentro da igreja romana? Então, nessa segunda parte, ele fala sobre os destinos do mundo e de uma forma geral, mas fala também em relação à igreja. Então, nessa primeira visão que fala sobre os destinos do mundo, apresenta então Deus, o trono divino, e logo no início, começa com essa apresentação do trono de Deus e do Cordeiro vitorioso. Então vejam que já começa mostrando que a vitória seria do Cristo. Já inicia falando sobre isso. E aí, nessa parte, ele vai abordar a questão, as imagens, o simbolismo. Ele vai falar sobre a abertura dos 7 selos, que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, mas a abertura dos 7 selos significava exatamente a preparação no plano espiritual, no céu, exatamente dos flagelos que iriam recair sobre o mundo, sobre o planeta Terra. Então, esses 7 selos, eles estavam inicialmente fechados e só o Cristo, só o Cordeiro tinha permissão de abri-los. E quando eles são abertos, eles vão então mostrando e falando, simbolizando a preparação desses flagelos no plano espiritual em relação à humanidade. E nessa parte também fala-se ali do som das 7 trombetas. Esse som das 7 trombetas significam exatamente a execução daqueles flagelos sobre a terra. Então, a abertura dos selos é a preparação
é a análise disso tudo no plano espiritual. E o som das 7 trombetas é exatamente avisando, já confirmando a execução daqueles flagelos sobre a terra. E a segunda visão, que é exatamente aquela relacionada aos destinos da igreja, mostra exatamente dois momentos, um duplo acontecimento nessa visão. Um acontecimento que se dá no céu, seria no céu, que é exatamente uma luta entre um dragão e uma mulher. O dragão representa Satanás, que seria o quê? Todos aqueles espíritos imperfeitos que trabalham, que influenciam a humanidade para que ela caminhe para longe do mestre das leis divinas. Então, o dragão representa isso, e a mulher, naquele momento, representa ali, segundo as orientações da doutrina espírita, representa o povo eleito, a humanidade terrena que veio e um dia caminharia e seguiria com Jesus. Então, mostra no primeiro momento esse primeiro acontecimento no céu e um outro acontecimento simultâneo na terra. E na terra, então, ele mostra duas bestas, uma simboliza o Império Romano e a outra simboliza os falsos profetas. Então, mostra exatamente na terra essas duas bestas. E aí fala o seguinte, que ao lado dessas duas cenas que acontecem no céu e na terra, aparece exatamente o Cordeiro, que é o Cristo, no Monte Sião, seguido de uma multidão de fiéis, mostrando então ali, mais uma vez, a vitória do Cordeiro sobre o mal. Então mostrava que o Cordeiro ele estaria à frente de tudo o que acontece no céu e na terra. Tudo estava com base nas suas orientações. Tudo, na verdade, todo o destino estava ali nas mãos do Cordeiro. Por isso que aparece esse duplo acontecimento, céu e terra, e ali junto o dele, o acontecimento, o Cordeiro no Monte Sião, junto aos seus fiéis, mostrando que nada acontece sem a permissão e conforme a vontade divina. Nessa segunda parte ainda do Apocalipse é falado, traz a ideia, a questão do juízo. E é exatamente na interpretação equivocada disso, que é chamado de juízo escatológico, é que as interpretações também de fim do mundo foram tiradas ou realizadas. Então, aqui nesse juízo escatológico, nessa parte dos capítulos, e aí são vários capítulos, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 19, 20, em vários momentos, fala exatamente dos flagelos pelos quais a humanidade iria passar. Fala da condenação da grande prostituta, que é exatamente considerada a igreja. Haveria ali, então, uma condenação no sentido de que sofreria também inúmeras perdas em função da sua de se ter de uma certa maneira deturpado o caminho pelo qual deveria correr, seguir. Fala então da vitória temporal das bestas, ou seja, aquela igreja que parecia ali dominar, vencer, era algo temporário. Então, vai falando sobre, mais uma vez, nesse juízo escatológico, falando sobre a vitória definitiva do bem sobre o mal. Fala ainda nessa segunda parte da obra, fala sobre a existência de uma comunidade de espíritos puros. Então, poucas pessoas se atentam a isso, só se atentam nas coisas ruins. E ali ele fala exatamente sobre uma comunidade de espíritos puros. E fala em que momentos? Fala quando ele fala dos 24 anciãos, quando ele fala dos espíritos de Deus, quando ele se refere às 7 lâmpadas de fogo. Todas essas imagens, visualizações e símbolos refletem, na verdade, essa comunidade de espíritos puros que administram todo o nosso orbe, a nos mostrar que nós não estamos soltos ao vento, nós estamos sendo devidamente conduzidos. E o epílogo, que é exatamente a partir ali do capítulo 21, o epílogo traz essencialmente uma recomendação severíssima, uma proibição a todas as pessoas que lerem
ou reimprimirem, copiarem, como os escribas faziam, copiarem aquele livro, uma proibição de alterarem qualquer coisa do que ali estivesse escrito. E o apóstolo João Evangelista, ele traz esse epílogo, claro, sob a orientação de Jesus, exatamente porque ele sabia que, assim como aconteceria com os, os, os outros textos dos outros evangelhos, eles poderiam ser mistificados, poderia haver enxertos ali, mutilações, e ele não queria isso. E essas mutilações, elas iriam acontecer, essas modificações aconteceriam pelos papas, através dos concílios cristãos. Então, foi ameaçado severamente todos aqueles que modificassem o Apocalipse. Exatamente porque, lembram quando eu falei lá do motivo pelo qual o livro de Daniel consta lá no livro de Daniel também um Apocalipse em mensagens, que era exatamente para que os opressores não entendessem o que ali estava escrito e com isso não conseguirem entender a mensagem? Foi o que aconteceu. Ainda, claro, uma linguagem, mesmo sendo uma linguagem difícil de ser compreendida, houve a necessidade, então, de trazer essa ressalva exatamente para evitar modificações. Então, quando a doutrina espírita examina a simbologia, quando é mencionado no Apocalipse sobre as 7 igrejas, é uma forma, uma simbologia a todas as comunidades cristãs, porque o número 7, dentro da cultura judaica, representa totalidade, representa perfeição. Então, fala das 7 igrejas, era uma forma de falar das comunidades cristãs que representavam, na época, os vários tipos de cristãos que tinham. Então, Jesus ali também fala da representação às 7 igrejas, quando ele usa a luz dos 7 candelabros, que revela a imagem da igreja cristã como um todo. Por isso, dando a ideia ali de totalidade. A simbologia da besta apocalíptica representa exatamente, como eu falei já um pouquinho na frente, o Império Romano, que era um poder constituído, mas que já estava ferindo, perseguindo e maltratando. E também os falsos profetas, que mistificavam. Os falsos profetas também podem significar o dragão, que é mencionado no Apocalipse. Então, ali, porque eles mistificavam a mensagem do Evangelho. Então, a besta Apocalipse também tem essa referência à igreja e aos falsos profetas. O número 666, que é um número considerado da besta, é uma representação exatamente a figura do Papa, o sumo pontífice da Igreja Romana. E como, de que modo se chega a essa conclusão? Porque isso aqui só a doutrina espírita realmente, com a sua lucidez, que consegue explicar. Existe um título escrito em latim para o Papa. Em português, esse título latim, ele tem a seguinte denominação: Vigário Geral de Deus na Terra, primeira designação, Vigário do Filho de Deus, segunda denominação, e Príncipe do Clero, terceira denominação. Essas 3 denominações escritas em latim, elas apresentam, em algumas letras do alfabeto latino, algarismos romanos. E se você pegar cada um dos algarismos romanos que existem nessas 3 designações em latim e somar da primeira designação, Vigário Geral de Deus na Terra, se você pegar todos os algarismos romanos que tem nessa frase em latim, você somar, dá 666. A segunda designação é Vigário do Filho de Deus. Se você pegar todos os algarismos romanos dessa designação na frase em latim e somar, vai dar 666. E da terceira, Príncipe do Clero, também, se você somar os algarismos romanos que tem nessa terceira frase, vai dar 666. Então, se consegue identificar que nas 3 designações se chega no número 666, demonstrando então que era uma forma cifrada de mostrar que o Papa, ele era ali a besta. Por isso, esse número.
Além disso, tem a espada de dois gumes. A espada de dois gumes é o símbolo do poder e da justiça. Representa, então, a palavra divina, representa o evangelho, representa a arma poderosíssima com a qual o reinado do Cristo seria restabelecido. Mataria toda a hipocrisia, todo o erro, toda a treva. Então, a espada de dois gumes é uma representação, então, à palavra divina e ao evangelho. A obra divina, ou seja, o trabalho da espiritualidade do Cristo, o trabalho de Deus, é representado também através de algumas simbologias. Por exemplo, o céu. O céu, no Apocalipse, ele é representado por um mar semelhante a um cristal. É um mar de vidro semelhante a um cristal. Além disso, o poder, a criação, a sabedoria e a eternidade, que representam também a obra divina, é representada, por exemplo, o poder é representado pelo leão, a criação é representada pelo novilho, a sabedoria tem a representação no homem, e a eternidade está representado na águia voando. Além disso, nós vemos ali o livro dos selos e o número 7. Então, como nós já tínhamos também falado, o número 7 traz essa ideia de perfeição. Então, o livro dos selos traz a ideia de que é um livro do futuro. Lembram que é ali nos selos que se vai trazer os acontecimentos futuros, as profecias? Então, é um livro do futuro, mas que inicialmente está fechado. Os selos estão todos fechados. Só poderia ser aberto pelo Cordeiro de Jesus. Só ele é que poderia, então, abrir os selos, romper os selos e trazer, então, as verdades futuras para a humanidade. E aí, durante o Apocalipse, nós vemos o número 7 inúmeras vezes. O Cordeiro é apresentado com 7 chifres e 7 olhos. Existem os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra. Existem 7 virtudes que são faladas no Apocalipse, 7 cores, 7 sons, 7 formas, 7 dias. O número 7 é repetido várias e várias vezes. E, na verdade, então, ele indica, portanto, a perfeição. E o que significa essa perfeição? Era uma forma, claro, simbólica, do Cristo mostrar que o planeta Terra estava passando por um desenvolvimento espiritual, mas que haveria e chegaria no desenvolvimento integral do espírito, onde o espírito alcançaria a condição de perfeição, no sentido de mostrar que tudo aquilo que estava sendo visto e tudo aquilo que ainda seria visto no futuro era um processo natural do progresso, ao qual o orbe e a humanidade estavam ali sujeitos. E nós já vamos ali caminhando para o final, a abertura dos selos é algo que traz, não há muito consenso nas interpretações, nem mesmo dentro da doutrina espírita. Mas o que fica muito claro em relação à abertura desses selos é que demonstra sempre uma relação direta de Deus como o Criador, o Pai Supremo, o Cristo como uma representação dele na Terra, e a Igreja no sentido de que o Cristo conseguiria vencer toda a maldade, toda a deturpação, tudo aquilo de errado que pudesse ser empreendido pelas igrejas que se deturparam. Os cavalos que são trazidos representam as pestes, os problemas, a ganância. Cada cavalo representa uma ganância, uma guerra, uma fome, uma peste, uma simbologia para os mártires que viriam no decorrer do progresso da humanidade. A prostituta representa também ali a Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela é representada na besta e também nas duas prostitutas, que em 2 momentos aparece a figura de 2 mulheres como prostitutas. Então supõe-se que seja exatamente uma alusão à Igreja Católica, que teria dado as costas às leis divinas, começado a aplicar práticas dos povos pagãos e começaram realmente, de uma forma personalista, adaptarem a religião aos seus interesses. O juízo final, como nós já falamos, não é da forma como é interpretado, nós falamos já lá no início, no sentido de um juízo global, parcial, coletivo, mas não definitivo. É um juízo que
vai avaliar quem está ou não em condições de estar, de continuar no planeta Terra. E finaliza, então, também ali no capítulo 21, falando da nova humanidade, falando do final feliz. Ali no capítulo 21, existem as expressões Jerusalém celeste, Jerusalém libertada, que traz exatamente a simbologia de quê? Da humanidade regenerada, quando a mensagem do Evangelho ela seria universal. Então, finaliza o Apocalipse trazendo essa mensagem de esperança, mostrando então que o fim previsto por Jesus era o fim do velho mundo e que finalizaria exatamente com a chegada do novo mundo. Então, nós percebemos que o Apocalipse nada mais é do que a demonstração da transição planetária e do início do mundo de regeneração ao qual a humanidade está submetida. E com isso nós finalizamos mostrando o quê? Que nós estamos nesse processo, nós estamos nesse momento de transição. Então, realmente, nós não podemos perder mais tempo com materialismo, com ilusões, com enganos imediatistas. Nós não podemos, sabendo tudo que nós sabemos, voluntariamente escolhermos o exílio do nosso planeta. Temos sim que ouvir a nossa consciência. A voz de Deus está gravada na nossa consciência. Então, que nós possamos realmente perceber que esse momento de transição planetária é, na verdade, uma oportunidade divina para que nós possamos nos melhorar e contribuir para a melhora da nossa Terra, do nosso orbe. E agora, finalizando, realmente, eu finalizo com uma poesia, e uma poesia que se chama Transição Planetária, exatamente que reflete o conteúdo trazido no Apocalipse de João Evangelista. E ela nos diz: Transição planetária, período de extrema relevância, de depuração da humanidade, que vai deixando a ignorância e adquirindo religiosidade. Tempos de dor e de sofrimento, de aferição de valores morais. Tenhamos muito discernimento, vivamos os princípios espirituais. Não mais viver para as paixões, mas para Jesus e suas lições. A guerra é em nossos corações, vencendo as mais inclinações. Lembrando dos sinais proféticos, não mais seremos céticos. Jesus no Monte das Oliveiras, dá-nos notícias alviçareiras. Haveria falsos cristos e profetas, ódios e traições abjetas, guerras, pestes e cataclismos, perseguição ao bem, sectarismos. Mas no fim, vencerá o Evangelho. Daremos adeus ao mundo velho. O amor alcançará os corações do homem de todas as nações. Findará na terra a aflição. É o mundo de regeneração. Com o homem transformado, será a vitória do Mestre amado. Muito obrigada.